Já ia abrir os sites pornográficos. Beleza, vamos começar. Vamos começar aqui, já tá gravando. Deixa eu jogar minha apresentação. Fiz uma apresentaçãozinha, negada. Mas não deu tempo total não, 100% não. Mas vamos que vamos. Se alguém entrar aqui, eu tô com outro notebook que vem de lado, só pra adicionar a galera, beleza? Tá piscando pra vocês também ou é só pra mim? Tá piscando. Tá piscando. Foi só pro Melhorou? meu Normal. botou na hora. Pois vamos lá, meu nome é João Lobo, trabalho há 15 anos nessa área de TI. Nesse mundo DevOps, eu acho que estou cavalgando aí há 5 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com DevOps sem saber que era DevOps, foi na TV Jangadeiro. Foi onde até eu conheci o Alisson, até. Ele foi visitar a gente lá e a gente já começou a fazer algumas coisas, né? E eu sem saber que era DevOps, né? Então, o primeiro passo que eu aprendi mesmo assim foi Cloud, AWS, né? Eu trabalho com a AWS há mais ou menos 6 anos. E vim para o Kubernetes mais ou menos 2, 3 anos, né? E antes de começar, né, eu queria só contar um pouco, né, o porquê é, veio, né, a Kubernetes para gente hoje em dia, né? A gente vê que é bem forte atualmente, né? Hoje acho que todo mundo de TI praticamente sabe o que é Kubernetes, mas não tem a prática, né? Às vezes até o conteúdo não é tão intuitivo assim. O que eu posso dizer é que eu aprendi na prática, literalmente, né? No começo, eu acho que qualquer um aqui achou bem confuso, mas na prática você vai se resolvendo. E aqui eu trouxe 2 pontos aqui, né? O que acontecia na arquitetura antigamente, né? Antigamente aqui, quando o seu servidor, né? Aqui são os serviços, é um pod, né? Mas voltando assim, para antigamente são os serviços. Então, quanto mais serviço você tinha no seu servidor, ele topava, né? Memória, armazenamento, e tudo mais. E o que você que tinha que fazer? Comprar recursos, né? Comprar memória, comprar mais processador, enfim, né? E você acrescentava isso aqui no seu servidor para conseguir subir mais serviço para ele. Isso aqui é chamado de escalonamento vertical, né? Onde você coloca mais recursos, né? Memória, disco rígido, CPU, enfim, para você conseguir suportar ali suas aplicações. E nesse outro exemplo que eu estou colocando aqui são clusters, né? Antigamente sempre existiu, né? Você for ver os virtual server da vida, o vCenter, sempre existiu essa parte de cluster, adicionando mais um aqui. E o que é que acontecia? Ele balanceava, né? Então, quando você tinha aqui um serviço e esse serviço já está lotado, ele direcionava para outro, ou então quando uma máquina dava problema, ele escalonava para os outros dois máquinas, né, servidores, e isso é chamado de escalonamento horizontal. Hoje em dia, Kubernetes é isso, é escalamento horizontal, né? Então, quanto mais podzinho tiverem lá e ele não suportar, ele vai jogando para o próximo nó e próximo nó, ele cria outro nó aqui no meio, se tiver assim, ó, o schedule, né? Que vai dizer, ó, não dá mais, vou ficar travado aqui, não vai subir esse pod aqui, até tu subir outro nó para mim aqui para eu poder escalonar isso aqui. Então, isso é chamado de escalonamento horizontal. Normalmente, né, uma boa prática, dando um bizu aqui para a galera, a gente cria alguns bloqueios, né, de recursos como memória, CPU, tudo mais para esses pod, para justamente vir uma pessoa e colocar todo o recurso que tem lá no seu cluster, né? Porque aí vai topar o cluster e às vezes você não vai usar nem todo esse recurso do pod, né? E passando aqui mais um pouquinho, próximo slide, é só contextualizando, né? Desde quando veio essa ideia de Kubernetes, você for ver, começou lá em 2003, né? Com Born, que era a própria Google tentando orquestrar a solução dela dentro de container. Então, container vem de muito tempo mesmo, se a gente for observar. E a Google vendo, né, observando que era legal, era interessante, era rápido, né? Toda essa parte de container. Aí o que
eles criaram o seu próprio orquestrador, né? Uma solução que a Google colocou ali. Então, lá em 2013, foi realmente assim, foi exposto, né? O Born, e até mudou depois para Omega. E em 2014, a Google realmente ela introduziu, né, o Kubernetes, né? Daí quando é que inicia, da onde é que começa tudo isso. E em 2015, a própria Google, como a versão 1, ela disponibilizou isso aí para o community. Agora deu um branco, ó. Jogou para a comunidade. Agora não esqueci a siglazinha bem direitinho. Acho que eu anotei? Anotei não. Mas depois eu pego para vocês. Jogou isso para a comunidade, onde hoje está o HashiCorp, tá várias coisas assim, né? E 2016, mais ou menos, quando começou realmente mainstream, né? Que eles falam assim, já começou a quase todo mundo começar a rodar Kubernetes em alguns cantos, né? Onde as pessoas já começaram para vocês terem ideia, a HP em 2016 já começou uma POC, né? De Kubernetes. Valeu, é Cloud Native Computing Foundation, CNFCF. E em 2017, as empresas, né, já começaram a adotar, né, Kubernetes, que isso vem até hoje. Então, você for ver, estamos em 2022. Não está assim tão longe assim, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos que a gente, mais ou menos, 5, 4 anos que a gente já está vendo o Kubernetes. Então, para uns é novidade, às vezes o conteúdo é muito difícil, né? Mas, como eu digo, desde o começo é a prática. E voltando aqui, eu coloquei aqui alguns serviços que são gerenciados, né, pelo Kubernetes. Como eu disse, Kubernetes ele é um orquestrador de container. Eu acho que já, se não tivemos aula aqui de Docker, a gente pode até depois para contextualizar isso, né? Porque Docker são containers, né? Então, quando você pega esses containers, muitas vezes, se você for usar só o Docker para isso, se um container desse der problema, você vai ter que acessar lá, resetar o pod, né, o container, né? Vai ter que dar o troubleshoot lá no container. Com o Kubernetes, tu não precisa fazer muita coisa, porque ele orquestra todo essa gama de container. Lá na frente a gente vai ver mais um pouquinho. Então, os principais serviços, né, que tem lá, a Azure usa, Google Cloud usa, a Amazon Web Services, que é onde eu tenho mais expertise, que é o EKS, né? E também tem um da Oracle que eu esqueci de colocar, que teve recentemente, né, um OCI, bom dia OCI da Oracle, os caras ensinando tudo aí. E até o Wallace estava mostrando aí uma apresentação dele. Aqui, até o Fabrício entrou, no começo ele ficou bem confuso com isso, né? E aqui eu trouxe aqui para a gente poder tentar explicar, né? Como é a arquitetura do Kubernetes e a arquitetura do Docker, certo? Então, se a gente for ver aqui, a arquitetura do Docker é simples, ele compartilha ali o próprio o host, né, o sistema, ele está compartilhando o sistema dele, onde ele consegue, em cada app desse, compartilhar recursos, né, e a infraestrutura. Somente isso. E quando a gente vai ver aqui para o Kubernetes, você vê que é uma gama de coisa, né? Aí eu vou explicar cada uma aqui agora, né? Eu acho que eu explico mais na frente, mas vamos lá. Já que está aqui, né? O primeiro passo, né, é a API, né? A API que se comunica, né? Quando você dá lá um comando, kubectl getpods, um exemplo, é uma API. Eu estou aqui em algum lugar onde eu vou me comunicar com essa API e ela vai mostrar, né, todos os pods que está rodando em cada node deles, né? Então a gente pode separar em dois pontos. Aqui está como EKS, mas aqui é o master. Então a gente separa o nodes, né, onde é onde vão ficar ali, onde eles vão trabalhar. Normalmente a gente chama isso aqui de worker, certo? E aqui onde é que está o principal, né? Onde ele faz toda o controller de cada node desses aqui. Então a API ele como o nome já disse, né, o principal ponto ali onde você vai dar um get, dar um post, enfim, vários comandos onde você vai listar os pods, o namespace em cada node desse. O etcd, ele é tipo um banco, ele é um banco de dados, né, que um exemplo que eu posso dizer, quando eu vou dar um kubectl getPods, um exemplo, ele verifica que no etcd, né, ele guarda chaves e valores, exatamente isso,
onde ele vai estar salvando a senha, né, de configuração, alguma coisa assim, e também algumas, vamos dizer assim, os snapshot de cada, de cada container, cada pod, de cada node desse aqui. Você pode até ver que é mais rápido, né? E o scheduler, ele é bem interessante, né? Quando você vai subir um pod para um node desse aqui, o scheduler, a função dele principal já está dizendo o nome, né? É agendar, né? Tipo assim, eu peguei um manifesto e apliquei. Aí, quando eu aplico esse manifesto, ele vai ver qual desses nodes aqui, não sei se o mouse, tá, qual desses nodes aqui é melhor para eu hospedar meu pod, entendeu? A função principal dele é isso. E também ficar checando, né? Cada coisa, como é que tá a saúde de cada node desse. O controller, tem até dois aqui, né? Controller Cloud e Cube Controller, né? É onde ele controla todo o control plane, né, do Kubernetes, onde ele faz todo. Você vê alguns serviços rodando, né? Quando você dá um kubectl get pod wow, né, wow, você vê que alguns containers estão rodando, que é justamente para rodar essa máquina aqui. E o Cloud Control Manager é quando você faz uma consulta, né, lá para o ambiente cloud. Aqui, Cube Control Manager é quando é local, né? Um exemplo que eu instalei, né, no Docker, eu instalei o Docker Desktop na minha máquina e no meu notebook aqui, no Mac, eu instalei o Minikube. Então, eu estou rodando num Cube Control local. E quando eu vou para o cloud, eu preciso da minha chave, né, para poder acessar lá o ambiente cloud. E aqui é só algumas palavras que vocês vão ver sobre Kubernetes, alguns comandos que eu acabei falando ali, né? kubectl, onde a gente vai começar ali, todo comando começa com kubectl, ele é a API, né, de comunicação com o master, com o worker, né? Eu acho que eu não falei o kubelet, então vamos lá, voltar aqui de novo, né? Então, esses, né, Cube Controller, Cloud Controller, Cube API Serve, o Schedule e etc. faz parte do Control Planner, né, do Master Node. No Worker Node, cada um node, isso aqui são nodes, é um cluster, isso aqui é um servidor, esse aqui é outro servidor, esse aqui é outro servidor, certo? Cada um deles, eles vão carregar esses dois serviços, o Kubelet e o Kube Proxy. O Kubelet, ele nada mais é um agente que fica passando informações para o master, dizendo como é que está o processamento, como é que está os pods, a saúde dos pods e tudo mais. E o proxy é onde ele vai fazer a rota, né, para você acessar externamente, né, sua aplicação e a comunicação entre eles aqui, tá ok? Qualquer dúvida, levante um braço aí, né? E aqui alguns serviços que a gente vai falar, né? Que é o pod, o que é um pod, né? Quando você sobe um pod ali, ele é menor. Agora deu um branco aqui. É onde fica os containers, né? Você tem um pod, literalmente assim, e dentro desse pod, dentro dessa caixinha, onde você vai colocar os containers. Então, num pod, pode ter um ou mais containers dentro lá, né? Pronto, ó, o Lindenberg está dizendo que é como fosse um slot para os containers. Menor abstração. Eu levei para a figura de linguagem uma caixa, né? Onde eu pego uma caixa e coloco um relógio lá dentro. Então, dentro dessa caixa, eu posso ter um, dois, três relógios lá dentro. Então, voltando para o mundo de TI, um pod, eu posso ter um container, dois containers, três containers, o que for. O que é legal desses containers o que é legal dos pod, que o pod ele recebe um IP e o compartilho entre os containers somente as portas, né? Tipo, a porta 8080 do pod 192.6811, por exemplo. Aí eu tenho um outro container rodando lá, na porta 9090. É o mesmo IP, só vai mudar a porta, né? E o deployment, que é o mais interessante, ele dentro dele você consegue colocar réplicas, né? Para tipo assim, como eu disse, né? O Kubernetes ele é um orquestrador de containers, né? E o legal do deployment é assim, se um pod desse der problema, tipo lá os containers, todos os três containers dentro de um pod morreu. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Pronto, tenho, né?
só mostrando isso aqui para ver se vocês conseguem entender. Esse aqui é o meu primeiro node, né, no Workers. São 3 Workers aqui que eu tenho. Esse aqui tem 5 GB, esse aqui tem 4 GB, esse aqui tem 2 GB. E aqui, esse aqui é um pod. E dentro desse pod eu tenho 2 containers. Pode ser um Nginx, pode ser um Apache, né? E esse aqui está rodando na porta 8080 e esse aqui na 9000, né? E o IP você vê que é 1. Quando eu vou acessar externamente 172.168.2.1 na porta 9000, ele é direcionado para dentro desse container. Então, quando você vai estar lá enxergando, você vai estar enxergando dentro desse container. 8080, eu já vou para outro container. Aí o que que acontece que eu estava dizendo aqui do deployment, né? O deployment, se você for ver aqui, ele está rodando 2 containers. Então, eu estou dizendo lá para o meu pod, para o meu deployment, ó, dentro desse pod, eu quero que tu deixe 2 réplicas. Então, aqui já vai mudar um pouquinho. Seria 9000 e 9000, né? Um exemplo assim. Ele vai manter 2 serviços rodando, para se um falhar, o outro ainda vai estar up lá, né? Não, o teu serviço não vai cair. Mas se os dois caírem, o que que o que que o deployment vai fazer? Ele vai derrubar esse pod, né? E vai recriar um pod novamente. Essa é a função principal do deployment, né? Ele ficar vendo a saúde desse pod. Então, vocês podem ficar pensando, vixe, mas o meu conteúdo que está lá, eu posso perder tudo. Pode, os pods eles são efêmeros, né? Ele está ali, a qualquer momento ele pode morrer. Isso é normal nesse mundo de Kubernetes. O que normalmente a gente faz? A gente persiste os dados com PV, né? Com os volumes, ou normalmente quando você tem sua aplicação, que está rodando sua aplicação, ela é apontada para um GitHub, né? Então, qualquer alteração que você tiver no seu GitHub, aí a gente pode ver lá na frente, isso é mais complexo, com pipeline. O que que ele vai fazer? Ele vai derrubar esse pod e vai subir um pod com a versão mais nova das imagens, né? Do Docker, né? Aí tem um secret, que o secret é onde você consegue guardar senhas, né? Você que não quer passar, expor essa senha, você pode criar, né, um secret e a única coisa que eu vou fazer é criar uma tag onde meu deployment, ou meu pod, alguma coisa assim, ele vai conseguir enxergar aquele segredo, né? E o service é mais essa questão de expor minha aplicação para fora e tudo mais, né? Aqui é mostrando, né, o que eu falei lá no começo, né, que o kubectl é uma CLI, né, do Kubernetes, é a principal ferramenta do Kubernetes, onde eu faço, quando eu dou um kubectl alguma coisa, eu tô com essa CLI, eu posso enxergar os pods, os serviços, deployments, enfim, dentro lá do meu cluster, né? Como eu expliquei, o master ele é o principal, né? Onde ele tem todos esses serviços aqui rodando. E quando eu subo um master, ele está rodando em cada nodes desse aqui os serviços deles, né? Principais, né? O node, como eu já falei, aqui é só explicando, né? Que quando aqui é o principal e ele gerencia os 2 work nodes, né? Por isso que é bem interessante você usar o Kubernetes. O Kubernetes já tinha comentado, e é isso. Aí o que eu queria trazer? Tem alguma dúvida, gente? Se eu estou falando rápido e tudo mais. Eu queria ir Agora, pro para mim, agora não. show. O que que eu quis trazer aqui, né? Primeiro de tudo, tem galera que não tem muito conhecimento de GitHub, né? Aqui nesse repositório, tá lá no nosso grupo lá do WhatsApp, tem lá esse caminho, você pode clonar, né, esse repositório, e eu coloquei algumas coisinhas lá, né, de Kubernetes, né, alguns exemplos de deploy, né, isso aqui, existe algumas formas de você subir um deployment, né, de forma que o kubectl create deployment e você passa alguns parâmetros para você criar seu deployment, ou descrevendo, né, através do YAML. Eu trouxe, tem até um exemplo, né? Isso aqui você tem que ser bastante familiarizado, né? Que normalmente você usa isso aqui diariamente. Dentro da documentação do Kubernetes tem falando sobre cada coisinha dessa.
Então, quando você começar a escrever seu código, né, o primeiro passo é você passar a versão da sua API, né? O segundo passo é passar o tipo de que você vai querer. No caso, eu estou passando um deployment, né? E aqui no metadata é mais assim, passar o name, né, do que o nome do meu deployment, né? Aqui eu não passei, mas aqui eu posso passar o namespace, porque aqui está como default, né? Se você não passar o namespace, automaticamente ele joga isso para dentro do default, né? Vou mostrar isso lá na frente, né? E eu coloquei aqui também um pod, para vocês terem uma ideia, né? Um exemplo de um pod bem simples, né? Eu vou fazer de forma... vamos para a prática, né? Como eu estava dizendo, eu abri aqui, se eu der um kubectl, deixa eu só ver se eu estou em qual ambiente aqui, beleza. Se eu der um kubectl get pods, só assim, ele não vai me mostrar nada. Por quê? Porque ele fala que no default namespace não há nenhum recurso. Mas se eu passar o parâmetro "-a", que é o "all", né, ele vai mostrar todos os pods que estão rodando. Como eu disse, esse aqui é o padrão. Né? Se você vê que está dentro do namespace kubesystem, aqui é o nome, né, do pod lá, está rodando. E aqui está dizendo, né, quando está rodando, está run, quando já foi startado 7 vezes, e a idade dele, né, 4 dias e 6 horas sendo executado. Né? Se vocês quiserem criar esse ambiente, é super simples que eu fiz. Né? Basicamente, deixa eu abrir aqui, é dentro do Docker mesmo, eu baixei o Docker Desktop, né, e habilitei aqui, ó, se vocês forem ver, eu habilitei o Kubernetes, Enable Kubernetes, então consigo emular o Kubernetes dentro da minha máquina local, né? Eu consigo fazer tudo aqui como eu estivesse fazendo em um ambiente de produção. Não é igual, assim, né? Mas é mais para você a prática, né? Então, como eu disse, existe dois modos, né? Primeiro passo aqui, deixa eu só... Não copiei, né? Deixa eu só copiar esse meu repositório, git clone, para eu entrar já dentro das pastas aqui. 10 centavos. Tá ótimo aí? A outra coisa, se vocês não tiverem familiaridade com o Git, né? Eu até subi hoje, aqui no nosso repositório aqui, alguns comandos Git, né? O básico aqui, né? Até você puder ver aqui, tá? Alguém já até se manifestou de dar um curso de Git. Aí se quiser usar esse repositório e tal, para passar os exemplos, que nem eu fiz aqui, ó. Deixei vários exemplos aqui, tá bom? Pode falar, Cláudio. Tu ainda agora mostrou aí o tempo de vida dos pods. Um dos pods tinha mais de 400 restart. Isso é comum no Kubernetes? Mais ou menos. Como eu disse, como o Kubernetes, ele orquestra cada pod desse, né? Se ele vê que acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é resetar, isso mesmo. Esses restarts que tem lá é por conta que eu reiniciei minha máquina e tudo mais, né? E toda vida que eu subo, ele faz um restart. Eu acho que, ó, 7 vezes já deu um restart aqui. Aí, Alguns o tem último mais, aí, né? ó. Esse último que me assustou aí, 400 e pouco. É porque é quando eu restartar a minha Wi-Fi. Aí ele vai, porque é a parte de VPN, né? Aqui Ah, da rede. entendi. Minha internet Massa. cai, alguma coisa assim, aí opa, tô sem comunicação. Aí ele restarta até voltar, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Valeu. Então, nada. Vamos entrar aqui no DevOps Teams Kubernetes, né? Aí dentro de pods, onde a gente vai trabalhar. Vou passar o primeiro exemplo aqui, na prática mesmo aqui, hands-on. De dar um clear. Então, como eu disse, né, existe dois modos, né, de você deployar um pod para o Kubernetes. O primeiro passo, né, é você, através do próprio manifesto YAML, você subir isso, ou escrevendo aqui mesmo, né, fazer assim, ó, git ctl run, eu vou botar o nome aqui do meu pod, até tentar aqui, ó, um exemplozinho já, né, eu vou dar o nome
desse meu pod e eu vou baixar uma imagem, né? Eu tenho que passar esse menos image, onde eu vou dizer, ó, eu quero que tu baixe o Nginx, a última versão, né? Aí quando eu dou um enter aqui, opa. E, ó, e se você for ver, eu não coloquei o namespace, né? Como eu disse, se eu der um enter aqui, ele vai criar no default. Se eu der agora um kubectl get pod sem um "-a", você vai ver ele rodando aqui, ó. Então aqui, como um primeiro passo, eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso dar um describe, pod, e dou aqui um nome, né? Eu posso ver o que tem aqui dentro, né? O que aconteceu. E você tem aqui, né, um describe, né? Que ele passa o nome, né? Que eu disse, que eu aqui, como você vê, que eu passei um nome da imagem aqui, ou do pod. Aí ele bota aqui o nome do pod, namespace, ó, como eu disse, eu não passei por default. Se eu não passar, ele joga no default, né? Aí ele diz qual node que ele tá, né? Isso aqui é o meu padrão, Docker lá e tudo mais. Ele tá no modo run, né? Aqui é o IP dele. Se você quiser acessar ele aqui, se eu copiar esse IP e abrir aqui e vai acessar? Não. Você não vai conseguir, porque você tem que criar o serviço, né? Que é o segundo passo que ele pode fazer. E aqui é aí onde entra o Docker, né? Você for ver aqui, quando ele criou o container, né, que eu botei o nome aqui de Nextpod, né, e o que que ele faz? O Container ID, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um pull dessa imagem, ele vai lá no Docker Hub, opa, eu não tenho essa imagem aqui, traz essa imagem para mim, e ele vai lá e puxa essa imagem e o meu container aqui está rodando. E aqui algumas informações a mais, né? Se você for ver aqui nos eventos, né? Isso aqui é muito bom. Quando você for ver, no caso lá que ele estava dizendo, tá restartando, isso aqui é o primeiro passo, você for ver, é nos eventos, que aqui ele dá tudo, ó. Primeiro passo, ele criou a imagem dentro do pod, né? Isso aqui quem faz, ó, é o scheduling, tá vendo? Aquela lá que eu disse. Primeiro passo que ele vai criar a imagem, peraí, eu vou te jogar para dentro de algum node. Aí ele jogou aqui para o Docker Desktop, né? Aí o segundo passo, ele vai fazer o pull da imagem. Ele vai lá no Docker Hub, fazer o pull da imagem. Fez o pull da imagem, e quem está me passando essas informações? É o Kubelet, que é o agente. Aí ele, pronto, ele criou o container e ele startou o container. E se você for dar um kubectl get pods, você vai ver o container rodando, né? João, eu quero editar, né? Você consegue, kubectl edit pod, tá aqui. Aí vai abrir aqui um TXT meu. Eu vou até mostrar isso aqui para vocês, que é muito interessante. Eu vou alterar, por exemplo, a imagem. Tá aqui, está em last, né? A última, eu vou botar 1. E na hora que eu salvar esse arquivo, olha o que vai acontecer. Eu posso dar um kubectl get pod. Eu vou botar um at aqui, que isso aqui ele vai estar em tempo real. Ele ainda não enxergou a mudança, aí ele vai começar a enxergar a mudança que eu fiz, ó, que foi editado o arquivo, e ele vai alterar essa imagem. Você vai ver ele sendo derrubado e criando um novo. Tá até demorando. Ele até já tentou restartar uma vez, pelo que eu tô vendo aí, né? É. É verdade, ó, 6 segundos atrás. Deixa eu... Às vezes é meu terminal que trava. Deixa eu... Cube. Pods. Ainda tá aqui. Deixa eu só dar um describe aqui de novo. Edit. Pod add next. Só para ver se realmente ele alterou. Ele já era para estar funfando aqui. O que, que vai acontecer, né? Não está acontecendo, mas ele vai dar um erro. Se eu der um cube, describe pod. Ó, ele puxou, ó, ele conseguiu. Deixa eu botar outra versão aqui, uma bem doida mesmo. Eu acho que é porque eu baixei. Deixa eu botar qualquer um aqui. R assim, pronto. Com certeza eu sei que não tem. É porque agora que eu lembrei que eu fiz um pull da versão 1. Getpods. Ó, pronto, tá aqui. É esse aqui que eu queria trazer. Ele deu um erro de image, da imagem.
Tá mudo, viu? Alguém me mutou aqui. Pronto, voltei. O que que aconteceu, né? Eu mudei a versão. O que que ele fez? Restartou o meu container e ele fez o pull da imagem do Nginx R123. O que que ele fala aqui? Failed, porque ele não encontrou essa imagem aqui. Essa imagem não existe. Acontece muito, muito isso no dia a dia do meu trabalho, né? Não é uma imagem do Docker Hub, sim, mas às vezes a galera cria umas imagens e às vezes erra um caractere assim, né? Um caractere ele erra e quando a gente vai ver, opa, essa imagem existe, a gente vai lá dentro do SCR ou do Rabo, alguma coisa assim, e vai consultar. Pode falar, Lindenberg. Outro, João, aproveitando que tu tá falando aí um pouco de imagens, né, cara? É verdade que com o Kubernetes a gente não tem aquela facilidade que a gente tem por exemplo, com o Compose, né? A gente não pode buildar a imagem e depois subir ela diretamente com o Kubernetes. A gente tem que primeiro subir ela para o registry para depois utilizar ela com o Kubernetes, correto? Isso, exatamente. Eu estou dando um exemplo de como é do dia a dia, né? O que que a galera faz, né? Ele cria a imagem dele lá, publica essa imagem dele, e na hora que ele vai alterar, né, as informações da imagem, às vezes ele bota um caractere a mais, e essa imagem não existe, aí dá esse erro, ele corre para a gente, ó, não está subindo aqui, está dando um erro tal, 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 e a gente quando vai ver, a imagem lá não existe, entendeu? Beleza. Valeu aí. kubectl get pod. Se eu for ver aqui novamente, ó, iniciou, tá rodando direitinho. Se eu quiser deletar, eu venho aqui, kube, delete, pods, o nome do meu pod, nginx.pod. Simples assim. Se eu for dar um kubectl get pods, você vai ver que não tem mais nada, ó, sem recurso, ok? E o segundo passo de você como criar, né? Deixa eu só ver se eu estou no caminho certo. Tô. Que é dar um kubectl create -f pods, que é esse caminho aqui. Como eu disse, eu não tinha passado um namespace, né? Então eu posso passar aqui como parâmetro um namespace qualquer, né? Se eu criar aqui Joãozinho, ele vai dar um erro, porque esse namespace não existe, né? Você pode verificar os namespace dando esse comando aqui, ó, kubectl get namespace. Ele vai listar todos os namespaces que existem, né? Que é o kubesystem, o public, o node e o default, né? Então, se eu for fazer, eita, se eu for fazer aqui kubectl create -e pod, vou botar esse aqui como esse "-n", eu estou atribuindo namespace. Normalmente as pessoas escrevem namespace assim, mas é só para diminuir a escrita, tá? Eu vou botar João aqui. Quando ele for criar, ele vai dizer, ó, namespace João não existe. Como é que eu crio o namespace? Mesma coisa que eu criei lá o pod, né? Create namespace João. Só isso. Quando eu dou um enter aqui, ó, namespace criado. E se eu for rodar o comando de novo, ó, kubectl create pod João, agora ele criou. Se eu der um kubectl get pod, pods, vixe, João, cadê? O que eu disse? Está no namespace João, né? Aqui eu estou listando só o default. Então você tem que passar uma tagzinha, N, né? E eu passo aqui João. Quando eu dou um enter, ó, tá aqui. Meu primeiro pod de forma declarativa, né? Que aqui é de forma declarativa. Tudo bem, galera? Até aqui? Deu para entender? Eu vou deletar aqui. Aí como é que eu deleto? Delete, né? -f, pod, oi, pod, meu namespace, eu tenho que passar meu namespace do João e tchau. E foi deletado. Existe um meio também que é bem legal, que é esse aqui, ó. Às vezes você cria vários serviços, né? Get, pods. Às vezes você cria vários serviços dentro desse namespace João. Para não ficar deletando pods, para não ficar deletando deploy, para não ficar deletando depois service, a forma mais fácil que a gente faz aqui, né, que é o delete namespace João, que ele vai deletar tudo. Tudo que tiver de pods, deployment de serviço, ele deleta tudo, porque ele vai apagar todo o namespace.
né? Deixa, ele demora um pouquinho. Pronto. Ele Se eu der apaga até o nome, até o tudo, namespace, até o namespace mesmo, né? tudo. Ó, se eu der aqui, nada. E se eu der um get namespace, meu namespace vai estar mais, ó. Ele deletou tudo, beleza? Aí agora, galera, eu vou entrar, eu vou simular aqui, né? Como é que vocês podem. Eu não sei quem ontem tava querendo subir um Jakes, né? Aí eu trouxe esse hands up, né? Até eu coloquei aqui, ó, se vocês forem ver, né? Eu subi alguns manifestos do Jakes. Até eu dei uns passo a passo aqui, ó, que vocês podem ver. E eu vou subir o Jakes de que forma? Eu vou deployar, né? O Jake aqui, ó, você for ver, ó, eu vou deployar o volume, né? Por que eu vou deployar o volume? Porque eu quero persistir os dados que estão aqui, né? Tipo assim, se esse pod morrer, meus dados ainda vão estar lá. Então não vou perder nada, né? Deu para entender essa parte? Por isso que eu estou subindo aqui o volume. Depois eu vou subir um deployment, né? Depois eu vou subir o serviço. Por que eu vou subir o serviço? É para eu poder acessar aqui no meu browser, né? Eu tenho que fazer esse mapeamento, né, da porta para eu jogar aqui para o meu browser. Se você for ver aqui, ó, get svc, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é o meu cluster que está aportando na porta 443. Por padrão, eu não acesso. Se eu der aqui, localhost 2.443, eu não vou ter acesso. Porque é questão de segurança. Mas eu também vou deployar aqui como é que vocês conseguem. Tem gente que não se familiariza muito com comandos Linux, né? Mas eu vou subir também uma dashboard do Kubernetes, né? Para você fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo de forma intuitiva aqui, web, né? Beleza? Então vamos lá. Eu vou subir o Jakes aqui para vocês terem ideia. Agora é revisão mesmo aqui, Kilber. CD Jakes. Aqui, ó, o que eu disse, né? Eu fiz um passo a passo para vocês entenderem. O primeiro passo, vocês forem ver, eu estou criando um namespace, porque vocês forem ver aqui, ó, cada deployment desse aqui, eu estou criando um namespace. Ah, João, o que é que tem escrito dentro desse teu manifesto? Eu deixei tudo aqui, ó, para justamente vocês terem uma noção, né? Aqui nesse deployment que eu tô passando o nome dele, eu estou dizendo que eu quero só uma réplica. João, posso ter de duas? Pode. Você edita aqui, ó, e bota duas réplicas, né? Cadê? Vou salvar aqui. O que vai acontecer? Ele vai deixar duas réplicas rodando, né? E aqui embaixo, ó, na parte de container, o que eu vou fazer? Eu vou baixar uma imagem lá do Docker. Essa imagem aqui eu já vi que existe, é a mais atual. E no container import, eu estou dizendo que esse container, esse pod aqui vai estar rodando a 8080. Por isso que eu tenho que criar o serviço que é justamente direcionar a 8080 para alguma porta para eu ter acesso aqui. É o que está acontecendo aqui. Eu não tenho acesso ao cluster porque eu não estou redirecionando nada, né? Vou voltar aqui. Voltar aqui, né? E aqui eu estou montando o volume para persistir meus dados, né? Que eu estou jogando dentro do que eu vou jogar lá do Jakes PV. Se você for ver lá, o primeiro passo, o segundo passo que eu vou fazer é a parte do volume, né? Cadê? Bem aqui embaixo. Tá aqui, ó. É o Jakes Volume. Ah, o que, que tem dentro de Jakes Volume? Aí você abre aqui e você vai ver. Eu estou criando um persist volume, né? Eu estou deixando 20 GB lá para ele. E aqui eu estou apontando o meu path, né? Onde ele vai estar salvo, né? Eu apontei para dentro do meu próprio. Na verdade, isso aqui está errado. Porque eu fiz esse teste na minha máquina no meu MacBook, né? Aí aqui no meu MacBook eu estou rodando um Minikube. Aí aqui você aponta de acordo com o que você vai querer. No caso, a verdade é que eu tinha que apontar para o meu Docker, que eu tenho uma pasta criada aqui. Eu não vou. É João Neto, é projeto. Que é essa pasta aqui, volumes, ó. Tá aqui, ó, Jenkins. Que ele vai jogar para cá. Tá ok? E depois, por fim, eu vou subir o serviço. O que que o serviço vai fazer? Ele vai criar um serviço, né, do tipo node port, ele vai pegar 8080 e vai jogar lá pro app, né? Ele vai dizer que, eu quero que essa porta escute no Jenkins lá. Então vamos mão na massa, né? Acho que eu sou ruim de didática e sim na prática. Então vamos lá. Primeiro passo, vou criar um namespace.
namespace criado. Segundo passo, eu vou criar lá o volume. Como eu mostrei, tem lá, vocês quiserem ver, tá aqui, ó, o volume. Então, eu venho aqui, ai, bosta, clear. Deixa eu copiar de novo, cubectl apply, comando que eu passei, e vou criar o volume. Não precisa passar namespace para o volume, tá? Isso aqui não é o, não passa. E o segundo passo, eu vou criar o deployment, né? Passar aqui o deployment, ele criou o meu deployment dentro do namespace Jenkins. Se eu der um kubectl get pods, né? Você não vai ver nada. E se eu passar o namespace Jenkins, e tá aqui o meu Jenkins rodando, certo? Vale, João, tu não botou 2 aqui e aqui só ficou 1. Lembra que eu fiz isso aqui, no web, né? Mas eu não fiz na minha máquina local. Então, para vocês verem isso acontecer, a mágica, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Abrir meu IntelliJ. Qualquer dúvida, gente, ó, vou dar um describe pod, vou passar o nome do meu pod aqui, ó, bafo, -n, e vou passar o meu namespace, dar um describe aqui e ver bem direitinho. Enquanto eu abro aqui meu IntelliJ. Eu dei um enter, dei. Pronto, aqui você pode ver toda a descrição, né, desse pod, a parte de volumes que eu te disse, ó, que eu disse, né, tá aqui, ó, ele passando, né, para um volume que eu disse, e a parte lá dos eventos, né, que foi criado e tudo mais. Rapaz, está demorando para abrir meu IntelliJ. Deixa eu abrir lá como é o nome daquele Visual Code? Ver qual que abre primeiro aqui. Ah, já sei. Eu vou fazer o seguinte. Edit. Opa, abriu aqui já. Abri foi 2. Calma, galera, tá carregando. 2 dedinhos. Ah, abriu o TLJ também. Abriu foi tudo agora. Se tiver dúvidas, perguntas, essa é a hora. Tranquilo. De boaça. Só o meu IntelliJ aqui carregar tudo. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou aumentar, né, mais uma réplica lá. E eu não uso o create, né? No caso, como eu vou estar editando o arquivo, eu vou usar o apply, beleza? Deixa eu ver se ele abriu já aqui onde eu quero. Abriu. Show de bola. Caraca, velho. Nunca vi. Tá aqui. Kubernetes, Jenkins. Cadê o deployment aqui? Aqui só tem um. Eu vou botar 2 e vou salvar. Não tá editando, tá indexando aqui. Aguentei, galera. Foi mal. Soubesse, já tinha deixado isso aqui aberto. Nem me atentei. Bora, meu filho. Bora, Golang. Pronto. Pronto? Não. De novo. Não tá editando, não. Analisando. Oh, viadagem. Macho. Não, vou abrir o Visual Code mesmo. Ó. Só um minuto. Que bosta. Joga pra cá. Open File.
Deixa eu abrir aqui meu projeto rapidinho, galera. Foi mal. Imprevistos acontecem. Abrindo aqui. Vamos aqui de novo, Kubernetes, no Jenkins e no Deployment. Eu vou botar 2, vou salvar e vou dar o apply aqui, ó. Aí ele vai ver que tem uma atualização e vai atualizar isso para mim. O que aconteceu? Pronto, ó, foi configurado, tá? Se eu der um agora cube, ctl, get, pods, Jenkins, antes tinha um rodando, agora é para ter 2 rodando, ó. Beleza? Até aqui. Eu vou voltar para 1. Não ficar consumindo aqui memória. Vou dar o apply de novo. Jenkins configurado, só dar um check. Beleza, só um rodando. O segundo passo, né, que eu estava dizendo, é criar o serviço, né, para eu exportar. Se você for ver aqui, ó, gripctl get svc -jenkins. Aqui eu tenho que especificar o namespace. Não tem nada rodando nesse serviço, né? Então estou aplicando Jenkins e ele criou o serviço. Se eu for ver aqui agora, ó, o que ele está dizendo? Ó? Que meu Jenkins está rodando na porta 8080 e só que para eu acessar ele é nessa porta, 32140. Então, se eu abrir aqui meu localhost e botar a porta, o que vai acontecer? Tcharam, eu tenho o Jenkins rodando aqui. Aí, o segundo passo, que até eu coloquei aqui, é para poder desbloquear ele, né? Que você precisa dessa senha aqui. Eu posso fazer também, né, que eu coloquei aqui, eu vou fazer depois aqui, redirecionar essa porta. Ah, João, eu não quero ficar acessando essa porta 32140. Você pode usar esse comandozinho, porta forward, e você dizer, ó, o do pod é 8080 e eu quero também na 8080, beleza? Deixa eu só pegar o log aqui. kubectl. Cadê? Tá aqui. Eu pego o nome do pod menos o namespace. Só aqui. Aí ele vai me passar isso aqui, ó. Esse password para eu poder desbloquear o meu Jenkins. E caramba. Aí aqui eu instalo e daqui a uns minutos eu tenho meu Jenkins rodando dentro do meu Kubernetes. Ele vai estar sendo orquestrado, né? Aqui dentro. Então, tipo assim, se eu alterar a imagem do Jenkins, né, ele já roda isso aqui, já roda e já atualiza isso para mim. Se a imagem não existir, como eu mostrei para vocês, vai dar uma mensagem aqui no status. E a outra forma que eu queria mostrar para vocês era direcionar, né? Tá rodando. Deixa só ele terminar, não sei, eu acho que vai dar zica se eu redirecionar. Mas era redirecionar a porta aqui. Pode falar, Alisson. Cara, quando tu usa o redirect aí, se tu matar o pod e subir de novo, tu tem que fazer o redirect de novo ou não? Sim, eu estou fazendo esse redirect aqui, né? Eu sei que Ah, não é muito comum, né? tu diz Mas, da porta aqui, né? aham, isso. Sim, sim. Vou ter que fazer, eu tenho que ver qual a nova porta que ele vai criar, porque isso aqui eu não especifiquei. Se você for ver lá no código, eu não especifiquei qual a porta que vai ser do meu manifesto. Pode ser até um deverzinho de casa de vocês de vir aqui e criar. Eu não criei. Eu só disse o container porta, mas eu não disse qual a segunda porta, né? De dispor isso aqui No próprio manifesto tu pode passar o redirect, né? É isso? no service, foi mal. O Aqui eu service. só passei uma, eu só passei no port. Então você pode passar a outra para não ser aleatória, né? Pode fazer aqui o forward, entendeu?
passando aqui. Tu faz o forward direto no manifesto, né? Serviço, pode ser até um serviçozinho para vocês, né? Beleza. Treinar. Como eu disse, isso aqui foi bem simples, eu joguei dentro do Docker, foi bem rapidinho mesmo que eu configurei. É basicamente baixar o Docker Desktop e vir aqui habilitar o Kubernetes. E pronto, instalar o kubectl. Eu deixei isso aqui também, aqui. Ah, João, não sei. Eu deixei aqui um passo a passo. Cadê, meu? Eu deixei. Acho que aqui é arquitetura. Tá aqui, ó. Eu deixei. Aqui é o Minikube, certo? Mas aqui embaixo eu não deixei, mas eu posso subir. Tá aqui, ó, kubectl. Tá aqui, ó, instalar o kubectl na sua máquina, né? Eu deixei o passo a passo também, né? Se você quiser e fazer isso, né? Eu deixei também a instalação do Minikube aqui embaixo. E tá aqui, ó. Quem quiser instalar o Docs Desktop, clique aqui. É besteira, é um passo a passo e vai-se embora. Não é difícil. Deixa só ele terminar isso aqui que eu vou fazer o forward e é isso. No mais é isso. Alguma dúvida, galera? O que eu tinha para apresentar para hoje era isso. Não sei se era o que vocês imaginavam. Queria mais coisa, mas como eu botei lá, é a versão 1, né? Ó, o Lindeberg está dizendo que está rodando no Minikube, né? Eu vou parar aqui, vou jogar aqui agora no meu outro aqui. Só para mostrar para vocês, eu rodando o Minikube também, né? Se eu der um Cube, tá vendo minha tela? Tá, né? C, Cube CTX. Se você for ver, ó, eu instalei o Minikube, né? E você for rodar aqui, ó, eu já tenho tudo, tem até um Jenkins rodando aqui, foi nos meus testes. E é bem simples também, né? Como o meu aqui é um Mac, é só seguir aquele passo a passo que eu fiz, que é a instalação padrão e tudo mais. Beleza? Deixa eu parar aqui e voltar para cá. Alguma dúvida, galera? Tá massa, tá paia. A versão 2 eu posso melhorar. Valeu, eu posso agradecer, que eu aprendi pra caralho. Tinha Ó, até umas pronto. dúvidas que eu tinha num Doc Swarm que eu tava montando. Esse meu aqui, só para salvar. E entrou aqui. Aí ele vai dar a porta. Beleza. Start. E tá aí, quem quiser brincar com pipeline dentro de um cluster, já tá aqui o Jenkins rodando, né? Aí o que eu vou fazer agora é fazer o forward. Forward. Ele fez aqui. Eu acho que ele ainda roda. Mas se eu vir aqui na 8080, ele é para rodar também. Tá aqui, ó. Funcionando belezinha. Porque eu tô fazendo o forward. Massa, é isso. Dúvidas? Foi rápido, né? Eu tenho uma dúvida. Diga lá. É simples. No caso, seria no Jenkins mesmo. Certo. Só criaria um job aí para executar os arquivos YAML dentro do cluster, né? Isso. Criaria um projeto e É, ele já conseguiria. Como é que eu posso dizer? Eu criei um projeto, certo? No MSpace e tal, eu certo. automatizei e usei esse Jenkins aí de dentro do Kubernetes para automatizar. Então é só jogar o projeto aí, dizer onde está os arquivos YAML, que ele vai lá e faz dentro do Kubernetes normal, né? Ou Faz. preciso fazer alguma integração? Tem Pergunta que fazer uma realmente é essa. integração. Eu tenho que instalar uns plugins, que o primeiro passo aqui eu acho que é do Ah, Docker, alguma coisa. Mas eu posso mostrar isso. Se vocês quiserem que a gente dê continuidade, é que eu não montei nenhum laboratório disso. Mas se tu quiser, a gente, tipo assim, a parte um, né? Eu termino aqui e quando for na V2, a gente já vai para essa parte de Jenkins, criação de pipeline, de tipo assim, eu tenho minha aplicação. Eu não sei se eu criei, mas eu tenho. Mas eu tenho minha aplicação aqui, de repente estou exemplificando, tá? Uma aplicação. De repente eu mudei aqui de réplicas 2 para 3 e salvei esse master, vai rodar de boa. Quando você for ver aqui no job, ele vai enxergar isso aí. Só que eu tenho que fazer as integrações, né? tranquilo, tranquilo. Assim, espero que a galera não me bata.
Mas se tu for fazer isso, essa segunda parte, se tu quiser fazer com outro fora o Jenkins, seria legal. Qual? Qualquer outro fora o Jenkins, pra mim, Ah, a galera desculpa aí, mas tu é, tem mais Jen- interesse no Jenks. não tenho. Ah, não tem. Não, beleza. Eu também não curto, não. Eu fiz aqui só um Não, exemplo. não tem Eu nem ninguém uso, é. do Gix. Eu uso o GitLab ou o CircleCI, que eu acho mais massa. Mas eu posso trazer depois, tipo, subindo o GitLab, alguma coisa assim desse tipo. Eu Foi vou só. bola, foi bola. É Até isso, gente. um ponto interessante, David. Esses dias eu precisei fazer um lab com o Jenkins, e aí eu precisava instalar o plugin do Docker e do Ansible, né? E para isso eu precisava instalar dentro do Jenkins, no caso o container do Jenkins, estava rodando o container, o Ansible e o Docker, né? Aí que foi o que eu fiz. Na própria imagem, eu já botei para instalar o Docker e o Ansible. Aí buildei, joguei lá no meu Docker Hub, né? Uma imagenzinha baseada na própria imagem do Jenkins, só que adicionando lá as linhas para ele fazer a instalação do Ansible e do Docker. Porque aí o cara faz só instalar o plugin lá e pronto, e já é sucesso. Eu ia fazer uma pergunta, João, que eu levantei a mão aqui. Cara, não sei se tu falou, teve alguns momentos que eu tive que sair aqui, mas minha dúvida é, se tu precisar acessos de IP externo, né, que não é o caso desse lab, se tu tiver o Kubernetes como serviço, é de boa, porque tem lá o load balance lá Da AWS, não, Access exemplo. Provider, né, e já É. provê um IP. Mas se Isso. estivesse rodando, por exemplo, na mão três clusters aí, como que seria isso? Quem vai fazer essa orquestração vai ser o principal, né? O master ali, né? Tipo assim, tem 3 clusters rodando, certo? Aí teu pod, ou teu aplicação tá rodando lá no Node 3, né? Por exemplo desse. O master, ele vai enxergar isso e vai fazer o redirecionamento para a internet. Tudo de forma automatizada, entendeu? Só É, precisa criar o serviço, entendeu? entendi, mas imaginando que, por exemplo, tem uma empresa aqui, a gente tem 3 máquinas e a gente instalou o Kubernetes nela, né? Um para o master e 2 para os nodes lá. Aí a gente tem um roteador lá que entrega os IPs válidos da gente, né? Certo. Eu preciso pegar esse cara e plugar o quê? No load balance, no serviço de load balance. Cara, tem vários negócios que tu tem que fazer antes, né? Quando tu for criar, tu pegou o IP externo, certo? Aí tu vai ter que criar o load balance apontando para isso. Depois tu tem que criar rotas DNS, né? Para cada porta, direcionamento desse, para depois chegar lá no teu pod. Não sei se deu para entender. Deu, sim. Acho que era isso mesmo. Só uma dúvida,